Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo, vai assistir essa pregação. Que o Divino Espírito Santo te ilumine, te abençoe, te guarde, te proteja, te faça companhia. Você que já se inscreveu nesse canal, muito obrigado, Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, me ajude se inscrevendo nesse canal. Esse canal é só para evangelização. Compartilhe os vídeos, envie os vídeos para quem você quer que seja evangelizado. Nessa pregação, eu vou falar sobre o céu, o purgatório e o inferno, de acordo com a Bíblia, de acordo com a fé católica. Como ir para o céu? Quem vai para o céu? Quem vai para o purgatório? Quem vai para o inferno? O que é purgatório? Aqui na Bíblia, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, no versículo 46, Jesus Cristo diz assim: E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então está aqui muito claro que tem aqui o céu e o inferno. Os justos vão para a vida eterna, ou seja, para o céu, para a salvação eterna. O que é justo? Pessoa justa é aquela pessoa que procura viver uma vida de unidade com Deus aqui na terra. Uma pessoa que vive uma vida justa, uma vida santa, uma vida de unidade com Deus aqui na terra. Que é acolher Deus e abandonar o pecado. E se pecar com o coração arrependido, contrito, se volta para Deus, se converte, como ladrão perdoado na cruz, como o filho que voltou para a casa do Pai, capítulo 15 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, o ladrão perdoado, capítulo 23 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, com o coração arrependido e penitente, pedindo perdão a Deus. Então Jesus Cristo deixa muito claro aqui que os justos vão para o céu e os injustos, vão para o inferno. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Justo, meu irmão, minha irmã, é viver o quê? É viver a santidade. Aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1025, diz assim: Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1025. Então, viver no céu é viver com Cristo. Então, os que vivem com Cristo aqui na terra, Catecismo da Igreja Católica aqui, quem vive com Cristo aqui na terra, vive essa unidade com Cristo aqui na terra, esses vão para o céu. Esses são os eleitos de Deus, vão para o céu. Agora, para a gente ir para o céu direto, Jesus Cristo abriu o céu para nós com sua morte e ressurreição. Para a gente ir para o céu direto, a gente precisa ter santidade perfeita. O que é a santidade perfeita? Não ter culpa nenhuma, nem pena nenhuma de pecado. O pecado tem duas consequências: culpa e pena. A culpa é apagada com o perdão. A pena é apagado com a penitência, o jejum, oferecer nossos sofrimentos a Deus, uma enfermidade, um momento difícil que está passando, oferecer a Deus, pedindo perdão da culpa e reparação da pena é válido. Ou então, essa pena também é apagada num lugar de purificação chamado purgatório. Então, para ir para o céu, a pessoa tem que estar em santidade perfeita, sem culpa nenhuma do pecado e sem pena nenhuma de pecado, porque o pecado tem culpa e pena. Quem vai para o purgatório? Purgatório, meu irmão. Purgatório, minha irmã. Quem vai para o purgatório vai ser purificado para ir para o céu. Quem vai para o purgatório não vai para o inferno. Purgatório é um lugar de purificação para ir para o céu. Purgatório vem da palavra purgar e purificar. Então vai para o céu, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, quem está em santidade perfeita. Não tem culpa nenhuma e não tem pena nenhuma de pecado nenhum, nem pecado mortal, nem pecado venial. Então Jesus Cristo está deixando muito claro aqui que os justos vão para o céu. Os que morrem num estado de amizade, de unidade com Deus, mas tem algum pecadinho que a igreja chama de pecado venial, ou então alguma pena de algum pecado, esses vão passar para o purgatório para ir para o céu, vão ser purificados para ir para o céu.
E é para esses que servem nossas orações. Quem está no purgatório é que serve as nossas orações. Porque quem está no inferno, de lá não sai mais. O inferno é um lugar eterno. E quem está no céu não precisa de oração, já está no céu. Eles que intercedem por nós. Então a nossa oração vai para quem? A nossa oração vai para quem já está, para quem está no purgatório, está purificando para ir para o céu e vale. A oração da Santa Missa, do terço, as nossas orações. Aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 12, São Mateus, no capítulo 12, no versículo 32, Jesus Cristo fala assim: todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, nunca será perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus Cristo fala aqui que não alcançará perdão, nem neste século, ou seja, neste mundo, nem no século vindouro, ou seja, após a morte. A Igreja Católica vê aqui o quê? O figurativo do purgatório. Lógico que você não vai encontrar purgatório na Bíblia, mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nos dá uma ideia do purgatório, inclusive aqui, né? Então, não alcançará perdão, nem neste século, ou seja, neste mundo, nem no século vindouro, ou seja, a vida após a morte. Então a Igreja diz aqui, interpreta aqui como purgatório, um lugar de purificação. Aqueles que morrem no pecado venial, né? O pecado venial não nos afasta de Deus, que nos afasta de Deus o pecado, né, mortal. Então, aqueles que morrem com pecado venial, com o pecado que a pessoa cometeu sem querer, pecadinho pequeno, leve, ou então sai deste mundo com alguma pena de pecado, esses vão passar pelo purgatório para dar ir para o céu. Quem está no purgatório está sendo purificado para ir para o céu. Quem está no purgatório não vai para o inferno. Vai ser queimado aquilo que não pode ser purificado, ou seja, vai para o inferno. Quem sai deste mundo em estado de pecado mortal. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Conforme fala aqui, Jesus Cristo fala aqui. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem no século vindouro. O Catecismo da Igreja Católica diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a recusa da misericórdia de Deus. É não procurar o perdão de Deus. É se fechar para o perdão de Deus. É se fechar para a misericórdia de Deus. Deixa eu achar aqui no Catecismo da Igreja Católica o que ele fala sobre. Aqui, achei. Ele fala sobre o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1864, diz assim: todo pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Então, o Catecismo da Igreja Católica é muito claro. A blasfêmia contra o Espírito Santo é não querer o perdão de Deus. Ficar achando que não é digno mesmo. Nós temos o perdão pelo amor, pela misericórdia de Deus. Ficar se culpando, isso não vem de Deus. Então, o pecado contra o Espírito Santo é se fechar para o perdão de Deus, se fechar para a misericórdia de Deus, não buscar o perdão de Deus, não se arrepender. Então, esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que a Igreja Católica fala sobre o purgatório? O que a Igreja Católica fala sobre o purgatório? Vamos lá. A Igreja Católica fala sobre o purgatório aqui no parágrafo 1030, 1031. Diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Essa santidade necessária é a santidade perfeita, sem culpa nem pena de pecado nenhum. Parágrafo 1031. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados.
Então está aí, né? Então está aí. A igreja define, né, como purgatório. Os que saem deste mundo em santidade, sim, em unidade com Deus, mas com algum pecadinho, que a igreja chama de pecado venial, ou então com alguma pena de pecado. Pecado venial é aquele pecado que a pessoa comete sem querer e que é matéria pequena. A pessoa não quis pecar, depois que a pessoa peca. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não queria fazer isso. É um pecado venial, principalmente que não atinge os 10 mandamentos. Isso, então, aqui eu falei para você sobre o céu e sobre o purgatório. Agora eu vou falar para você sobre o inferno. Vou falar para você agora aqui sobre o inferno. Jesus Cristo é muito claro lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 46. Volto aqui. E estes irão para o castigo eterno. O que é o castigo eterno? É o inferno. É o inferno. O inferno de tão ruim é, meu irmão, de tão ruim é, minha irmã, o inferno, que os espíritos maus, aquela legião de demônios que Jesus Cristo expulsou daquele Gerazim, conforme nos demonstra o capítulo 5 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, que nem os capetas, nem aqueles espíritos maus queriam voltar para lá. Eles pediram para Jesus Cristo permissão para entrar nos porcos, Jesus Cristo permitiu, e eles entraram nos porcos, os porcos foram para o mar. Não pense que no inferno vai ter orgia, vai ter bebedeira, não. O inferno é um lugar de eterno sofrimento. Está aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 10. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Vou até o versículo 12. Versículo 11. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. Os espíritos explicavam-lhe: manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Vou até o versículo 13. Versículo 13. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Palavra de salvação, glória ao Senhor. Então o inferno é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim que nem os espíritos malignos quiseram voltar para lá. Eles pediram permissão para Jesus Cristo para entrar nos porcos, Jesus Cristo permitiu, eles entraram nos porcos e os porcos foram, né, se jogaram no mar, se afundaram. O mar aqui é o mar da Galileia. É o mar da Galileia. Então, meu irmão, minha irmã, vai para o inferno quem sai deste mundo em estado de pecado mortal. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado, de livre e espontânea vontade quer pecar, vai e peca e que atinge os 10 mandamentos. O Catecismo da Igreja Católica nos dá aqui as características do pecado mortal. Deixa eu achar aqui, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Mas o pecado mortal tem que ter essas três condições. Está aqui no parágrafo 1857, diz assim: para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é permitido com plena consciência e deliberadamente. Parágrafo 1858 diz assim: a matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Então, é isso daí. O pecado mortal é aquele pecado que a pessoa tem consciência do pecado, de livre e espontânea vontade quer pecar, vai e peca. O que é matéria grave? É todo pecado que atinge os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos. Né? Então, quem morre em estado de pecado mortal, não é o que estou dizendo, é a Bíblia, é a fé católica que diz que vai para o inferno. Então está aí, essas 3 condições ao mesmo tempo. Pecado mortal tudo é pecado que tem como matéria grave, ou seja, que fere os 10 mandamentos. A pessoa sabe que é pecado e de livre e espontânea vontade vai e peca. Aqui no parágrafo 1861 diz assim: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Aqui, ainda mais no parágrafo 1861, deixa muito claro que quem morre em pecado mortal vai para o inferno. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus,
causa a exclusão do reino de Deus e a morte eterna no inferno. Então está deixando muito claro aqui que os que morrem em pecado mortal vão para o inferno. Causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna. Na onde? No inferno. No inferno. Então quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Quem sabe que é pecado, de livre e espontânea vontade, está pecando, querendo pecar, está indo para o inferno. Está indo para o inferno. Quem tem Jesus Cristo, quem procura viver uma vida de unidade com Jesus Cristo, nessa pessoa tem o céu, nessa pessoa mora o céu, porque a pessoa está em unidade com Jesus Cristo. Volto a dizer, o pecado venial não nos afasta de Jesus Cristo. O pecado venial, que é aquele pecado que a pessoa comete sem querer e que não atinge os 10 mandamentos, é uma matéria pequena. Esse pecado não nos afasta de Deus, não perde a graça santificante, continua na unidade com Deus, continua santo. Então quem vive na graça de Deus, na unidade com Deus, que é um acolhimento de Jesus Cristo, abandono do pecado, nessa pessoa está Jesus Cristo, está o céu. Quem vive numa vida de pecado, principalmente o pecado mortal, essa pessoa está sem a graça de Deus, portanto está indo para o inferno. Vou falar aqui de quatro castigos que assola quem vai para o inferno. O castigo da mente. A mente vai ficar acusando. Por que eu não evitei aquele pecado? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? A mente vai ficar acusando. Outro castigo é a pessoa não tem mais Deus. A pessoa não tem mais possibilidade nenhuma de Deus. Perdeu Deus. Quem vai no inferno, de lá não sai mais. Outro castigo é tá ali o diabo com todos os espíritos maus atormentando aquela alma, está ali atuzanando aquela alma, atormentando aquela alma, estão ali fazendo daquela alma um verdadeiro inferno. E quarto castigo é o castigo do fogo do inferno. Aquele fogo que ultrapassa a alma, aquele fogo que queima a alma, mas a alma não se consome. É um fogo para atuzanar a vida de quem está lá. É um fogo para atuzanar a vida de quem está lá. Aquele fogo ultrapassa a alma, queima de um lado para o outro, mas a alma não se consome. A alma não se consome. Meu irmão e minha irmã, meu irmão, minha irmã, busque viver a unidade com Deus. Busque viver na graça de Deus. Porque meu irmão, minha irmã, partiu dessa vida, o que vai ter é um julgamento de Deus, onde Deus vai nos julgar de acordo com o que nós vivemos aqui na terra. E o projeto de Deus é o céu, o projeto de Deus é a vida eterna. E meu irmão, minha irmã, é você que decide. Se você quer o céu, é Cristo. É acolher Jesus Cristo e abandonar o pecado. Se você quer o inferno, que é a porta larga, que o Evangelho fala, é viver aí nesse mundo de pecado, principalmente no pecado mortal. O plano de Deus é o céu, o plano de Deus é a vida eterna, e não o inferno. Agora, o inferno é consequência de quem escolhe viver uma vida longe de Deus. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu quero o céu, eu quero Cristo. Eu quero viver uma vida de unidade, de comunhão com Cristo. O que você quer na sua vida? O Divino Espírito Santo te ilumine, que você tome uma decisão por Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.